pessoal, como estão? Bem-vindos à nossa segunda videoaula da nossa primeira unidade do curso de Álgebra Vetorial e Linear para Computação, modalidade à distância. Pessoal, lembra como a gente terminou o vídeo anterior? No último vídeo, nós tratamos de coordenadas, nós tratamos do R2, que é a coleção de todos os pares ordenados, ou seja, de todas as coordenadas de todos os pontos de um plano. Lembrou? Lembra também da regra do paralelogramo, que ensina como a gente soma esses pares ordenados dentro do R2? Muito bem. Na aula de hoje, nós vamos tratar da generalização natural para dimensões maiores do R2. Ou seja, na aula de hoje, nós vamos abandonar o plano e nós vamos perseguir objetivos mais interessantes. Nós vamos para o espaço, que vai ser o R3, e nós vamos para espaços inclusive de dimensões maiores, como R4, R5, R6, R7, por que não? Então, olha só, nós vamos começar a nossa aula trazendo a definição do que é o Rn. Então, olha só, vem comigo aqui. Pessoal, então eu vou pegar n, um número natural. E o conjunto Rn vai ser simplesmente quem? É o conjunto das n-plas ordenadas, onde todas as entradas x1, x2 até xn são números reais. Pessoal, esse Rn que está escrito aí, ele é chamado de espaço vetorial real n-dimensional. E os elementos desse espaço Rn a gente vai chamar de vetores. E olha só, a partir de agora, a gente utiliza uma seta acima da letra que a gente vai usar para designar o vetor, para indicar os elementos, ou seja, os vetores desse conjunto. Pessoal, então olha só. Vamos agora escrever no braço alguns exemplos de vetores dentro do Rn. E vamos começar com o R2, que você já tem alguma familiaridade, e em seguida vamos para dimensões maiores. Então, olha só, acompanha aqui comigo. Pessoal, então o meu primeiro exemplo vai ser o seguinte. Eu vou chamar de U e vou colocar uma setinha em cima para designar que é um vetor. Vai ser quem? O meu vetor de coordenadas 1, 2. Pessoal, lembra, esse vetor tem duas coordenadas e, portanto, ele é um elemento de R2. Pessoal, outro exemplo. Vamos pegar agora um vetor V. Lembra? Tem que ter uma setinha em cima. E esse vetor V vai ser quem? Vai ser o vetor de coordenadas 1, 2, menos raiz de 5. E esse vetor de coordenadas 1, 2 menos raiz de 5, ele pertence a R3. Por que 3? Porque tem 3 coordenadas para descrever a posição desse vetor. Vamos agora dar um vetor W, que vai ser qual? Vai ser o vetor menos 1, 0, 0, π. E esse cara, pessoal, esse vetor pertence a R4. Professor, por que 4? Porque nós temos 1, 2, 3, 4 coordenadas para descrever esse vetor W. Pessoal, então lembrando, quando eu escrevo Rn, quem é mesmo Rn? Lembra? É o conjunto matemático formado pelas n-plas coordenadas. Então eu escrevo dessa forma, abro chaves, fecho chaves, abro e fecho parênteses, e dentro de cada uma das entradas desse parênteses eu escrevo as n coordenadas dos meus vetores. Lembrando que cada coordenada dos meus vetores tem que ser um número real. Perfeito? Ótimo. Então agora vamos trabalhar, pessoal, algumas propriedades, alguns fundamentos que acontecem dentro desse meu espaço Rn. Então, antes eu gostaria só de falar uma pequena curiosidade. Você deve estar perguntando assim: poxa, professor, tudo bem a gente estudar o plano, afinal de contas, o plano é um objeto do cotidiano. Tudo bem estudar o R3, afinal de contas, o R3 tem 3 dimensões, que é o espaço que a gente aparentemente vive. Mas, poxa, para que estudar
objetos de dimensões maiores. Vou te dar um exemplo do seu cotidiano, é o R4. O R4, pessoal, ele tem 4 pedaços de informação, não é verdade? Para descrever um vetor do R4, você tem que ter 4 números reais, são as 4 coordenadas de um vetor do R4. Professor, mas onde o R4 aparece no meu cotidiano? Olha só que exemplo mais simples. Digamos que a gente combine de ir numa festa, tudo bem? Então é claro que para a gente combinar de ir numa festa, você precisa da rua, você precisa do número, você precisa do apartamento onde essa festa vai acontecer e, mais importante, você precisa do tempo. Então você precisa de 4 pedaços de informação para chegar nessa festa no exato instante e na exata posição em que ela vai acontecer. Então, olha só, quando a gente combina um evento, quando a gente combina uma festa, uma reunião, você, na verdade, está trazendo para o seu cotidiano um elemento do R4, porque você precisou de 4 pedaços de informação, 4 números reais, para descrever a posição e o tempo onde essa festa vai ocorrer. Então, olha só. Um exemplo bobo que a gente formulou rapidamente já é um vetor de R4. Agora imagina numa grande corporação com um imenso banco de dados, imagina, por exemplo, o cadastro de alunos de uma universidade ou qualquer coisa desse tipo. Você já imaginou a complexidade vetorial que a gente tem que lidar? Então é claro que no nosso cotidiano o R4 aparece com o tempo. Concorda? Mais a posição. Agora, à medida que um banco de dados cresce em complexidade, é natural que a gente tenha interesse em espaços vetoriais reais de dimensões cada vez maiores. Ótimo! Agora, depois dessa pequena filosofia, vamos voltar para a matemática. Pessoal, o que é fundamental na matemática? O que você precisa saber nesse minuto sobre matemática? Espaços são conjuntos. Agora, o que nós estamos realmente interessados é no seguinte: quais propriedades, quais operações, o que acontece dentro de um conjunto, dentro de um espaço vetorial. Então vamos começar com a nossa primeira definição. Eu gostaria que você viesse aqui comigo nos slides para a gente acompanhar a definição de noção de igualdade. Pessoal, olha só, definição. Eu vou pegar um vetor U dentro do Rn, que é um x1, x2, xn, e vou pegar um vetor W, y1, y2, yn, dentro do Rn. Pessoal, por definição, eu vou dizer que esses dois vetores são iguais quando todas as coordenadas respectivas forem idênticas. Concorda comigo? Muito bem. Pessoal, depois dessa definição de igualdade, que tal se a gente ir para o papel e fazer alguns exemplos ali no braço para a gente investigar quando dois vetores, à luz dessa definição, são iguais ou não? Então vem comigo aqui fazer uma conta. Olha só, pessoal, então eu vou começar fazendo a seguinte observação. Note que o vetor 1,2 é igual ao vetor 1,2. Lembrando que esses vetores são vetores do espaço R2, que é o que a gente tem chamado de plano. E por que esses vetores são iguais, pessoal? Observe que esta coordenada, que é a primeira coordenada, coincide com esta coordenada, e observe que esta coordenada coincide com esta coordenada, ou seja, coordenadas correspondentes são iguais. Isso naquela definição era retratado pela igualdade de que xi é igual a yi, ou seja, a iésima coordenada tem que coincidir com a iésima coordenada do outro vetor. O nosso próximo exemplo é esse aqui, 1, 2, menos raiz de 5, pessoal. Como que eu comparo com o vetor 1, 2 e 4? Observe que esses dois vetores são vetores de R3, mas observa comigo, essa coordenada coincide com essa coordenada. Essa coordenada coincide com essa coordenada, só que essa coordenada não coincide com essa coordenada. Então, esses vetores são diferentes. Na noção de igualdade, as coordenadas têm que bater todas e tem que ser tudo idêntico. Por fim, pessoal, observe que esse vetor, que é 1, 2, menos raiz de 5, ele é diferente do vetor 1, 2. Esse vetor, pessoal, é um vetor que está em R3,
esse vetor é um vetor que está em R2, e observe o seguinte, essa coordenada bateu com essa coordenada bateu com essa coordenada, mas essa terceira coordenada não casa com ninguém. Então, portanto, esses dois vetores são diferentes. Legal? Entendeu direitinho? Então, agora que a gente já tem essa noção de igualdade, vamos destacar dois vetores especiais que ocorrem dentro de todo o espaço vetorial, especialmente dentro do Rn. Então, vem comigo aqui definir esses vetores e depois a gente dá os exemplos ali no papel. Então, olha só. Pessoal, o primeiro vetor que eu gostaria de destacar é o vetor chamado de elemento neutro. Ele é escrito como um zero, mas com uma seta em cima, porque eu estou denotando o vetor. Pessoal, e esse zero com uma seta em cima, ele é o vetor de todas as coordenadas, número zero. E esse vetor, ele é chamado de elemento neutro do espaço. É importante, pessoal, que você observe o seguinte, esse vetor zero, ele não pode ser confundido com o número zero. Número zero é o número que você sempre soube da sua vida toda. O vetor zero é aquele vetor cujo todas as coordenadas são os vetores compostos de coordenadas apenas zero. Então, vamos verificar aqui no nosso braço, no nosso papel, exemplos dos vetores neutros ou vetores nulos dentro do Rn. Pessoal, então olha só. Veja aqui, eu vou destacar dois vetores para a gente aprender quais são. Então, eu vou pegar primeiro esse vetor aqui, que é o zero, não esqueça da seta, ele é o vetor 0, 0. Pessoal, e esse vetor, como ele tem duas entradas, ele é um vetor de R2. Perfeito? Então, este é o vetor neutro ou vetor nulo de R2. Analogamente, eu posso dizer que 0 com a seta em cima, com coordenada 0, 0, 0, é o vetor neutro ou vetor nulo de R3. Então, observe o seguinte, este espaço tem este vetor nulo ou vetor neutro e este espaço tem este vetor nulo ou este vetor neutro. Conclusão? Cada espaço vetorial tem o seu vetor nulo. Cada espaço vetorial tem o seu vetor neutro, que são sinônimos. Muito bem, pessoal. Depois que a gente já discutiu o elemento neutro ou o elemento nulo dos espaços vetoriais, eu gostaria de destacar para vocês outro vetor fundamental que mora dentro desse espaço. Então, vem comigo aqui conhecer o nosso próximo vetor. Olha só. Pessoal, quero apresentar para vocês o vetor chamado de elemento oposto. Quem é esse vetor? Seja U um vetor de Rn composto de coordenadas x1, x2 até xn. Eu vou definir o vetor menos U, que é o vetor chamado de elemento oposto, como sendo o vetor de coordenadas menos x1, menos x2, menos xn. E esse vetor, claro, ele é chamado de vetor elemento oposto. Pessoal, depois dessa definição super concisa, vamos trabalhar um exemplo de vetor oposto. Então, a primeira coisa que eu quero que você perceba é o seguinte, o vetor oposto, que é o menos u, depende do vetor que você originalmente me deu. Então, vamos fazer uma conta aqui e acompanha comigo esse raciocínio. Olha só. Então, pessoal, eu vou pegar o seguinte vetor. Vou pegar o vetor u de coordenadas 1, 3 e 4. É claro que nessa altura do campeonato você provavelmente já percebeu que esse vetor é um elemento de R3. Por que R3? Porque tem 3 componentes aqui, 3 coordenadas, ok? Então, quem é o vetor oposto de U? Como que eu represento o vetor oposto? Eu coloco o mesmo vetor com um sinal de menos aqui na frente. Uma vez que eu sei quem é o vetor oposto de acordo com aquela definição, como que eu faço? Ora, é só colocar um sinal de menos dentro do vetor e fazer a conta. Então, por exemplo, aqui não tem 1, então eu vou colocar aqui menos 1. Não tem 3, vou colocar aqui menos 3. Não tem 4 aqui, vou colocar menos 4. Então, esse é o vetor oposto de U. Pessoal, gostaria de acrescentar um outro exemplo também sobre esse assunto? Coloca aí um vetor V, por exemplo, vamos fazer uma pequena modificação no exercício. Um vetor de R3, mas de coordenadas 1, menos 3 e 4, que é um vetor de R3.
Pessoal, vamos calcular o vetor oposto desse V? Eu tenho que pôr o menos aqui na frente, que é o menos 1. Eu tenho que colocar, pessoal, o menos aqui na frente do menos 3. Mas se você se lembra lá do teu colegial, menos com menos dá mais. Então, se eu coloco menos na frente do menos 3, ele vai para 3. O 4 fica menos 4. Então, esse é o vetor oposto do vetor V. Aqui em cima faltou só uma flechinha, para a gente ser rigoroso com a notação. Pronto. Então, pessoal, esses são os exemplos de vetor oposto que a gente tem para dar para vocês. É importante que você perceba o seguinte: cada vetor, em cada espaço, tem o seu elemento oposto. Perfeito? Ótimo! Nós já destacamos dois vetores muito especiais, o vetor oposto e já destacamos também o vetor nulo ou vetor neutro. Além disso, nós já trabalhamos com a noção de igualdade. Agora, lembra da regra do paralelogramo que a gente discutiu na aula passada? Vamos agora formalizar todo esse conceito das operações dentro do meu espaço vetorial. Pessoal, então vem comigo aqui para os slides para a gente conhecer e definir as duas operações principais que acontecem dentro de um espaço vetorial. Pessoal, então a primeira operação é a chamada de operação soma de vetores. Então, como que eu faço isso? Olha só, você tem o vetor U, que é x1, xn. Você tem o vetor V, que é x1', xn'. Observe essa notação. Essa notação significa que cada vetor tem a sua coordenada correspondente. Eu vou definir o vetor U mais V como sendo quem? É o vetor que é obtido somando coordenada a coordenada. Então, pessoal, agora nós já conhecemos o conceito de soma de vetor. Vamos então para o papel somar isso na prática, no braço. Então, olha só, gostaria de apresentar alguns exemplos para vocês. O primeiro exemplo que eu vou apresentar é esse aqui. 1 raiz de 2, 0. E eu vou somar com o 2, menos 1 e o 3. Esses dois são vetores de R2, desculpa, de R3, que tem 3 coordenadas. Pessoal, e como é que eu somo? Eu somo coordenada com coordenada. Então, olha só, 1 mais 2, 3. Raiz de 2 menos 1, não tem como simplificar, deixa indicado. 0 mais 3 é 3. Então, esse é o vetor soma dentro de R3 que foi obtido somando esses vetores aqui. Perfeito? Gostaria de apresentar mais um exemplo sobre soma. Olha só, vamos somar 1, raiz de 2 e 0, e eu vou somar com 2, menos 1 e 3. Pessoal, como que eu somo isso daqui mesmo? Ó, se você observar bem, esse aqui, na verdade, não é bem uma soma, é o elemento oposto. Então, primeiro a gente tem que resolver esse trecho da equação. Então, observa só, copio o primeiro vetor. Lembra, aqui é o quê? Elemento oposto, esse sinal de menos tem que acontecer o quê? Tem que ser distribuído. Então, vou continuar a soma aqui embaixo. Então, eu vou somar e vou distribuir esse sinal de menos. Então, dá o quê? Dá menos 2. Esse menos com esse menos vira mais, dá 1. Esse menos com esse 3 dá menos 3. E agora eu posso somar, então, esses dois vetores coordenada a coordenada. 1 somado com menos 2, menos 1. Raiz de 2 somado com 1, não tem como calcular, deixa indicado. E 0 somado com menos 3 dá menos 3. Ótimo. Muito bem, pessoal. Então, esses foram os exemplos de soma de vetor. Por fim, para a gente encerrar esse assunto das operações, eu gostaria de introduzir a última operação dentro dos meus espaços vetoriais. Então, vem comigo agora para a gente definir multiplicação por escalar. Perfeito? Olha só então como vai ser. Pessoal, dentro dos meus espaços vetoriais, eu vou definir a operação de multiplicação por escalar. Como que essa operação funciona? Ó, eu peguei um vetor U, x1, x2, xn, e peguei um lambda, um número real. Lembrando que lambda é uma letra grega. Pessoal, agora eu vou definir lambda U como sendo o seguinte:
Toda vez que eu tiver um número real, lambda, vezes um vetor u, eu passo esse lambda, eu passo esse número real multiplicando coordenada a coordenada. Pessoal, pode parecer muito difícil, mas é muito simples. Vamos fazer umas contas para a gente ter certeza de que a gente entendeu esse conceito? Então vem aqui comigo fazer conta. Olha só. Então vamos aqui acompanhar os exemplos de multiplicação por escalar dentro de um espaço vetorial. Então vamos pegar o raiz de 2, que faz o papel do lambda, ou seja, lambda para mim é um número. E vou pegar esse raiz de 2 e vou multiplicar pelo vetor 1, raiz de 2, 0. Pessoal, lembrando, onde esse vetor mora, ele tem 1, 2, 3 coordenadas, então esse vetor mora em R3. Perfeito? Então agora, como que eu multiplico o escalar por um vetor? Ora, basta que você distribua esse lambda dentro das coordenadas do vetor. Então acompanha comigo. Raiz de 2 vezes 1, 1 vezes raiz de 2 dá a mesma coisa, então dá o próprio raiz de 2. Pessoal, raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 vezes 0 é 0. Pessoal, acompanha comigo, vamos só simplificar a representação desse vetor em R3. A primeira entrada não tem como calcular, continua R2. Raiz de 2 ao quadrado, se você se recorda lá do teu ensino médio, isso aqui então é raiz de 2 vezes raiz de 2, que usando as propriedades da potenciação, dá 2. O zero, claro, não tem muito o que fazer, então conclusão, raiz de 2 vezes esse vetor, dá esse vetor que continua sendo um vetor de R3. Por fim, pessoal, vamos trabalhar mais um exemplo, olha só que interessante. Dessa vez, o meu lambda é um número zero, e eu vou multiplicar pelo vetor 0, 2, 3, que é um vetor onde de R3. Por que R3? Porque tem 3 coordenadas. Pessoal, como que eu multiplico mesmo vetor por um número, por um escalar? Ora, basta multiplicar coordenada a coordenada. Então acompanha comigo. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 2 é 0. 0 vezes 3 é 0. Continua dando um vetor de R3. E olha só que coincidência, se você se recorda, nós demos um nome especial para esse vetor. Que nome que ele recebe? É o vetor nulo ou o vetor neutro. Muito bem, pessoal. Depois desses exemplos e depois de todas essas definições, eu gostaria de encerrar a aula de hoje listando algumas propriedades sobre essas operações. São propriedades que você vai achar completamente natural, são propriedades que você não vai desconfiar, mas que revelam a natureza algébrica dessas operações. Então vem comigo listar essas propriedades dessas operações e desses vetores. Pessoal, então olha só, eu gostaria de listar as propriedades da soma. A primeira propriedade diz o quê? Que o vetor nulo somado com o vetor u dá o vetor u. Pessoal, a segunda propriedade, o vetor u somado com seu oposto dá o vetor nulo. A terceira propriedade, que o vetor u somado com v coincide com o vetor v somado com u. E por fim, a quarta propriedade, o vetor u mais v somando primeiro, depois com w, é a mesma coisa que pegar o vetor v, somar com w e depois somar com u. A propriedade número 4, ela recebe o nome de propriedade associativa. A propriedade 3, de propriedade comutativa. Além disso, pessoal, vamos então estudar as propriedades da multiplicação. São 3 propriedades fundamentais que envolvem a multiplicação. Pessoal, a primeira propriedade, se você pega o escalar 0 e multiplica pelo u, dá o vetor nulo. Observa, pessoal, como está grafado aí no seu slide. O zero número não tem seta e o vetor nulo tem uma seta, porque o zero é diferente do vetor nulo. Por fim, pessoal, olha só a propriedade 2 da multiplicação. 1 vezes o vetor u dá o vetor u. E por fim, a propriedade da associatividade para multiplicação, que diz o quê? Que lambda alfa u, lembrando que lambda e alfa são letras gregas que representam números. Se você primeiro multiplica lambda alfa e depois por u, ou se você primeiro faz alfa u e depois multiplica por lambda, esses resultados obrigatoriamente coincidem.
Por fim, as propriedades distributivas, que são as propriedades que medem a interação algébrica entre todos esses elementos. Então, olha só que interessante. A primeira propriedade distributiva diz o seguinte, que lambda U mais V, olha o que acontece com lambda, ele distribui pelo parênteses. E a segunda propriedade, lambda mais alfa entre parênteses U, olha o que acontece, agora é o U que distribui pelo parênteses. Então, pessoal, por fim, gostaria de propor um exercício para você. Vai na sua casa, eu espero que você esteja já com um bloco de anotações, com uma caneta e esteja acompanhando as contas aqui junto comigo. Quero propor um desafio para você. Estude essas propriedades, faça exemplos, chute vetores U, V, pegue um escalar lambda, pegue um escalar alfa, pegue o oposto do vetor, pegue o vetor nulo, escolha um dos espaços que a gente estudou, faça contas, brinque, experimente. É imprescindível que você adquira familiaridade com todas essas propriedades. E este, então, é o exercício que eu gostaria de propor para vocês. Vem aqui comigo. Olha só, verifique que as operações de soma e multiplicação que a gente tem estudado satisfazem as propriedades listadas. Ou seja, vai aí no teu bloco de anotações e brinca com essas propriedades, concretiza essas propriedades para ter certeza de que você entendeu bem elas. Bem, pessoal, essa foi a nossa segunda videoaula da nossa unidade 1 e por hoje é só. Bons estudos!